Terra. Toda a história da humanidade aconteceu aqui. Até agora, a Terra não é o único lugar que podemos chamar de lar. Marte é o principal destino para a exploração. O lugar que consideramos mais perto da Terra e que podemos chegar. Por décadas, nós sonhamos em ir a Marte. Agora estamos prestes a chegar lá. Eu acho que se a gente fosse estabelecer uma base em Marte, a gente estaria adquirindo um seguro de vida coletivo. Para construir um posto avançado em Marte, nós precisaremos revolucionar a maneira como usamos foguetes. Se quisermos colonizar Marte, precisamos enviar o máximo de pessoas possível, o mais rápido possível. Nós teremos que aprender a viver em um planeta congelado e deserto. E precisaremos de astronautas dispostos a arriscar tudo. A viagem só de ida é o que realmente torna isso possível. Podemos transformar Marte em nossa nova casa? Ou deixaremos que o universo escolha nosso destino? A conquista do universo. Marte é nosso. É o terreno mais desejado do sistema solar. Adjacente à Terra, com amplo suprimento de água e um conveniente dia de 24 horas. As pessoas viverão aqui. Não é uma questão de se, mas de quando. Este é o revolucionário projeto de foguete que pode nos levar até lá. 5, 4, 3, 2, 1, 0. E em pleno ar, desta maneira. Este é o voo inaugural do primeiro foguete reutilizável do mundo. Se ele não conseguir pousar no local de onde partiu, pode atrasar a primeira missão tripulada a Marte em anos. Para compreender por quê, precisamos entender os objetivos radicais da empresa que o construiu. A SpaceX é composta por engenheiros jovens que entendem muito de tecnologia. Seu chefe, Elon Musk, já reorganizou duas companhias estabelecidas, o PayPal e a Tesla Motors. Agora ele volta sua atenção ao espaço e a Marte. O objetivo da SpaceX é obter um avanço na construção de foguetes para melhorar o transporte espacial ao ponto em que, no final, as pessoas possam viajar para Marte e que possam estabelecer uma civilização autossuficiente em Marte. A SpaceX está na vanguarda de uma nova era da exploração espacial. We will work with a growing array of private companies competing to make getting to space easier and more affordable. Ela já ganhou um contrato com o governo dos Estados Unidos para abastecer a estação espacial, cortando os custos pela metade em comparação com outros foguetes. Mas Elon e seus engenheiros não vão parar por aqui. Eles acreditam que o foguete reutilizável transformará por completo o acesso humano ao espaço. É só imaginar, se um avião não fosse reutilizável e tivessem que comprar um avião novo a cada viagem, seria proibitivamente caro voar. E eu não acho que uma base em Marte pode ser estabelecida sem resolver o problema da reutilização dos foguetes. Marte é um alvo difícil porque é distante demais. 1000 vezes mais longe que a Lua. Para chegar lá, os astronautas precisarão de uma quantidade enorme de combustível e de um foguete gigantesco, maior que o Saturno V da NASA, que levou os astronautas das missões Apollo à Lua mais de 4 décadas atrás. Marte é muito mais longe, eles precisariam levar mais suprimentos e isso vai aumentando a massa. Seria preciso um foguete maior para conseguir levar essa massa para o lugar onde estão indo. O objetivo da NASA é alçar uma carga 13 vezes mais pesada que o rover Mars Curiosity. Uma nave espacial tripulada destino a Marte teria o tamanho de um caminhão-baú. O projeto da NASA para um foguete potente o suficiente para carregar esta carga se chama SLS, sigla para o Sistema de Lançamento Espacial. O SLS terá 117 metros de altura e será mais grande. Ele fornecerá 4 milhões e 100 mil quilos de empuxo, o suficiente para tirar uma espaçonave de 140 toneladas do planeta.
Gary Benton está no Centro Espacial Stennis, no Mississippi, para testar um de seus novos motores, o J-2X. O dia do teste é sempre o meu dia preferido, porque é quando todo o nosso trabalho dá frutos. Nós passamos vários anos preparando a instalação e testando outros componentes para chegar ao ponto de poder fazer o teste do motor. O SLS é uma versão maior do sistema que lançou o ônibus espacial. Seu estágio inicial, na verdade, é o mesmo. Quando ele sai da plataforma, os motores do núcleo central são acionados e levam o veículo a mais ou menos 30 mil metros de altitude. Mas o SLS conta com uma potência extra, que o lançamento de um ônibus espacial não possui, um conjunto de motores de estágio superior. É aí que entra o J-2X. O SLS é mais potente que o ônibus espacial porque tem um estágio superior. Por isso ele consegue ir além da órbita terrestre baixa, enquanto o ônibus só conseguia chegar até a órbita. A NASA não envia humanos além da órbita da Terra desde o programa Apollo. O SLS e o J-2X podem fazer isso e mais. Depois foi usado para alimentar o estágio superior dos voos da Apollo que foram para a Lua, e o J-2X é uma versão mais potente desse motor. Ele é capaz de reiniciar depois de entrar em órbita e poderia levar uma carga maior ou uma tripulação. Após meses de provas e preparativos, se tudo correr bem hoje, este será o teste final do motor J-2X. Bom, eu espero que seja um teste bem sucedido. Eu estou ansioso para ver o que o motor vai fazer hoje. Nós vamos ligá-lo em um nível de potência baixo, mas com a duração mais longa nesse nível de potência que nós já tentamos. O teste durará 125 segundos. O primeiro obstáculo é que o motor deve aguentar até o fim. O J-2X pesa quase 2.300 quilos, mas gera mais de 90 mil quilos de empuxo. Ele foi até em 2 minutos e 5 segundos, como planejado. E, pelo que vimos e ouvimos, não houve nenhum problema. Hoje, a NASA ficou um passo mais perto de concluir o SLS e o foguete que pode enviar astronautas a Marte. Quando finalizado, o SLS será o maior e mais potente foguete da Terra, mas também será o mais caro. A NASA está trabalhando num veículo para carga pesada chamado SLS. E tem um foguete que pretende lançar uma vez a cada 5 anos. Cada lançamento de 5 em 5 anos vai custar 15 bilhões de dólares. O que a SpaceX faz é diferente. Eles trabalham o mais duro e mais rápido possível para criar um veículo para carga pesada, de custo mínimo e tempo mínimo. O alto custo é o principal motivo para a NASA falar em mandar pessoas a Marte há 30 anos e ainda não ter conseguido. O foguete reutilizável da SpaceX cortaria estes custos e finalmente deixaria Marte ao alcance. É só imaginar os módulos empilhados e lá no alto uma cápsula com gente dentro, ou com algum tipo de carga ou satélite. E a única coisa que realmente vai para o espaço e continua sendo usada é esse pequeno pedaço no topo. O que acontece com o resto do foguete? Bom, ele simplesmente queima na atmosfera. E é isso que estamos tentando mudar. Em vez de queimar na atmosfera, nós queremos revoar esse foguete inteiro. O novo Falcon 9R da SpaceX é projetado para entregar sua carga e voltar à plataforma de lançamento, para ser reabastecido e lançado novamente em horas. O projeto está contando os dias para o importantíssimo primeiro teste de voo do Falcon 9R. O desafio é fazer descer com segurança e precisão um foguete de 300 toneladas, que originalmente foi feito apenas para subir. Para mim, o segredo é um pouso preciso. Então, se a gente imaginar que esse foguete não foi projetado para sobreviver à reentrada na atmosfera, não foi feito para voar e não tem asas, nós temos que encontrar um meio de fazê-lo voar pela atmosfera e fazê-lo pousar com exatidão, sozinho, perto do lugar onde ele decolou sem orientação humana.
Bom, gente, é daqui que as pernas vão sair. Esse é o ponto onde elas vão ser instaladas. A cobertura e a perna de pouso em si. Vocês estão vendo que aqui, um dos maiores desafios para tornar um foguete reutilizável é que ele precisa ser robusto. E isso precisa ser feito de um jeito que não deixe ele super pesado, porque peso é dinheiro na indústria de foguetes. Falcon 9R será equipado não só com um conjunto de pernas, mas também com um complexo sistema de orientação que pode direcionar o ângulo dos foguetes com precisão suficiente para que ele pouse com exatidão. E os sensores das pernas? Para aterrissagem, temos que garantir que fiquem prontos na hora. Sabe como está o cronograma deles? Temos muito para nos preocupar. É um sistema de pouso totalmente novo. Agora, depois de mais de 2 anos de desenvolvimento, chega o dia de testes. 3, 2, 1, 0. Pela primeira vez na história da construção de foguetes, decolar é a parte fácil. Nosso futuro em Marte depende de o Falcon conseguir pousar exatamente de onde ele partiu. O foguete Falcon 9 tem o tamanho de um arranha-céu e está lotado de combustível. E estamos no meio do Texas. Eu sou a pessoa com o dedo no botão, dizendo, por favor, desça, ou por favor, para de fazer o que está fazendo. Então, dá medo. Bom, foi um voo totalmente impecável. Nós ficamos muito animados. Isso significa que nós podemos pegar esse foguete e pousá-lo com precisão numa plataforma. Eu acho que isso é só o começo e eu acho que estamos a caminho de fazer foguetes reutilizáveis. O Falcon 9R só é potente o bastante para levar astronautas à Estação Espacial Internacional. Mas a SpaceX já está trabalhando em uma versão superdimensionada, o Falcon Heavy. Um foguete de carga pesada reutilizável poderia enviar uma nave espacial cheia de astronautas a uma órbita estacionária na Terra e voltar para uma segunda viagem, em que entregaria um tanque com combustível suficiente para levá-los da Terra a Marte. A SpaceX enxerga os foguetes reutilizáveis não só como uma forma de tornar acessível uma única missão tripulada a Marte, a colonização em larga escala no planeta vermelho. A ideia é essa. Para chegar a Marte, existe uma janela de tempo muito pequena em que os planetas se alinham para deixar a coisa mais eficiente. Então, se quisermos colonizar Marte, temos que enviar o máximo de pessoas possível o mais rápido possível. E ainda temos que conseguir voar de novo em horas e não em anos. Se nós conseguirmos baixar o custo de mudar para Marte a menos de $500 milhão, e eu espero que no final custe bem menos que $500 milhão, eu acho que gente suficiente estaria parada para vender tudo o que tem na Terra e ir para Marte. Foguetes reutilizáveis logo estarão lançando astronautas em órbita em um número maior do que nunca. Mas ainda existe um grande empecilho entre eles e Marte. Eles são capazes de fazer a longa jornada até lá? Uma nova geração de engenheiros espaciais está construindo foguetes reutilizáveis que transam ao espaço. Em breve, eles estarão despachando espaçonaves tripuladas a Marte. Mas os astronautas são resistentes o suficiente para fazer esta jornada? Sua cápsula, não mais espaçosa do que um trailer pequeno, terá que fazer um longo arco em torno do sistema solar, aproximando-se vagarosamente da órbita de Marte. Mesmo quando os planetas estiverem alinhados, a jornada levará no mínimo 6 meses. Durante este período, os astronautas de radiação solar. Na superfície da Terra, estamos protegidos da radiação do espaço pela atmosfera da Terra. Quando saímos dela, ficamos sem proteção nenhuma. Agora, mandando uma tripulação ir e voltar de Marte, bom, ela receberia uma dose de radiação muito maior do que nós permitimos que os astronautas recebam. E passar meses a fio em gravidade zero traz outros riscos físicos. Perda óssea e muscular e alterações no fluido ao redor do cérebro podem distorcer o formato do globo ocular, turvando a visão. Mas ainda existe outro perigo em uma longa viagem a Marte, e poderia ser a maior ameaça a qualquer missão. Durante toda a jornada, os astronautas não sairão de seu alojamento apertado e nunca terão um momento sozinhos. Muito bem, Rachel, eu quero que comece dando um sorriso. Excelente. Isso, relaxe e volte ao normal.
Dr. David Dinges, da Universidade da Pensilvânia, estuda o impacto do confinamento prolongado no estado mental dos astronautas. Agora, comece a pensar numa coisa negativa. Ele está desenvolvendo uma tecnologia para detectar problemas comportamentais antes que eles saiam de controle. Nós estamos particularmente preocupados com depressão severa, uma reação psicótica grave, um potencial comportamento suicida. Nós não podemos confiar só nas pessoas dizendo, estou sentindo isso aqui, porque nós sabemos que elas geralmente não sabem avaliar. Muita gente luta para reconhecer que está deprimida ou que não está muito bem. Para descobrir se é humanamente possível que um punhado de pessoas passe vários meses juntas em um espaço confinado, David fez uma parceria com uma agência espacial russa. Eu vou tentar ver aqui. Juntos, eles construíram uma missão para Marte que aconteceu totalmente em Moscou. O Instituto de Problemas Médico-Biológicos em Moscou deu um passo ousado para construir uma espaçonave em solo com controladores de missão de verdade e pessoas que agiram como astronautas, engenheiros físicos, treinadores de astronautas da Europa, da Rússia e um da China. 6 deles, homens, viveram nessa câmara em uma missão completa a Marte, indo e voltando 17 meses. É isso aí. Feliz Natal. São presentes. Feliz Natal para vocês. Feliz Natal! Podem pegar. Um ano atrás, em 7 de junho de 2010, nós entramos nesses módulos. Nós não saímos deles há 1 ano e ainda faltam mais 155 dias. Foi a mais longa simulação espacial já conduzida. Por 520 dias, os sujeitos da pesquisa comeram... Não é muito, é bom, o que é o mais importante. Dormiram... Olha o Barney que tá relaxando. E trabalharam. É só mais um dia de trabalho no modelo Mars 500. Em um espaço apertado. David observou cada passo. O aquaworte aqui, que esse tripulante está usando. Ele registra a luz e o movimento do corpo, detecta a hora de dormir e acordar da tripulação, o período e a qualidade do sono. 24 horas por dia, 7 dias por semana, a missão inteira usando ele. E é por isso que temos mais de 4 milhões de minutos de dados. A tripulação não foi isolada do exterior apenas fisicamente. Os controladores da missão inseriram um atraso de 20 minutos em todo tipo de comunicação com o mundo externo, inclusive nos chats com as famílias, para simular estar a centenas de milhões de quilômetros de casa. Os problemas começaram a surgir no que chamamos de segundo quarto da missão. Assim que alguém desenvolvia uma insônia, depressão ou um problema para manter a hora de dormir, uma reação de estresse ou cansaço, ou conflitos com os controladores de solo, isso persistia e se acumulava no restante da missão e nunca melhorava espontaneamente. Quando a tripulação saiu depois de 1 ano e meio, 4 entre 6 tinham problemas comportamentais significativos. David encarou estes resultados como um desafio. Ele não queria que a primeira colônia humana em Marte fosse preenchida por sociopatas. Ele prometeu detectar instabilidades mentais previamente para ver uma chance de corrigi-las. O objetivo crucial é selecionar a tripulação ideal e nós temos que detectar quando um déficit de comportamento acontece em um voo espacial, em missão longa, e temos que intervir. David desenvolveu um sofisticado software de observação por vídeo chamado OCR, sigla em inglês para Computador de Reconhecimento Óptico. O OCR é capaz de ler as emoções de uma pessoa por meio de suas expressões faciais. O computador de reconhecimento óptico vai ler expressões faciais de emoções positivas, negativas e neutras. E vai mostrar o acúmulo com o tempo nessas linhas. Chris, por que não começamos com um sorriso normal para você? Então, quando isso acontece, dá para ver na hora. Diz que é uma expressão positiva. David espera que qualquer espaçonave que viaje até Marte carregue este tipo de software. Ele registraria as expressões dos astronautas ao longo das semanas e meses e indicaria qualquer grande mudança de humor. Se alguém sorrir 8% do tempo em um período de 3 meses na Terra ou na primeira parte da missão e depois entrar em um período de 4 meses sorrindo só 2%, isso sugere que pode haver uma alteração emocional. Ter habilidade técnica e estar fisicamente apto pode não ser o bastante para chegar a Marte em boa forma. Será preciso uma enorme força mental e um trabalho em equipe sem precedentes. Basicamente, a tripulação precisa trabalhar como um time. Eles não podem deixar que coisas bobas atrapalhem. Não podem se separar em facções e não se comunicarem. Eles precisam manter uma estrutura social positiva. Isso é muito mais do que já fizemos no passado.
Depois de 6 meses no espaço profundo, os primeiros astronautas chegam a Marte. Eles estão se movendo a cerca de 6,5 km por segundo. O próximo desafio na tentativa de ocupar Marte é se aproximar rapidamente, mas pousar em segurança. Ao longo dos últimos 40 anos, Marte tem sido uma lição de pousos forçados. Das 12 sondas não tripuladas que entraram na atmosfera marciana, 5 caíram e pegaram fogo. É extremamente difícil pousar em Marte. Temos que pensar que temos uma espaçonave de muitas toneladas entrando na atmosfera. A 6 km por segundo. Temos muita energia que foi acumulada e precisamos aliviar toda a energia cinética, senão o objeto vai se arrebentar numa cratera, fazendo um buraco enorme no solo. Na Terra, a atmosfera densa reduzirá a velocidade de uma nave veloz para cerca de 320 km por hora. Mas a atmosfera de Marte é 100 vezes mais rarefeita. Só existe uma maneira de desacelerar: usando um enorme paraquedas. Então, estamos no trilho de um trenó enorme. Precisamos que ele seja grande. O trabalho dos engenheiros Ian Clark e Mike Meacham, do Laboratório de Propulsão a Jato, é evitar pousos forçados em Marte. Qualquer nave tripulada pesará perto de 40 toneladas. Para este tipo de carga, é necessário um tipo radicalmente novo de paraquedas. Há um ano, nós pousamos um rover de 1 tonelada na superfície de Marte, o rover Curiosity. Precisamos de toda a tecnologia que desenvolvemos ao longo das últimas 4 décadas para fazer isso. Agora chegamos ao limite. O paraquedas que estamos testando foi projetado para conter 45 mil quilos de arrasto. É uma coisa impressionante, considerando que o paraquedas em si pesa somente 90 quilos. É uma estrutura muito leve. É feito com materiais de construção de barracas de camping, nylon principalmente, com um pouco de Kevlar, que é usado em coletes à prova de bala. Sai da parte de trás do trenó por essa roldana pequena e sobe pura através desse tubo guia. Mike Meacham é o cientista louco do grupo. Seu trabalho é descobrir como projetar e testar um paraquedas que não seja destruído em velocidades supersônicas. Os paraquedas que estamos vendo nos testes, um túnel de vento existente consegue conter eles. Eles não são grandes o bastante. Então começamos a procurar todos os meios possíveis de testar um paraquedas de Marte, até pendurar de cabeça para baixo e colocar batatas. Pensamos em tudo. A solução criada inclui um helicóptero militar Nighthawk, 4 motores do míssil Mark 70, 1.200 metros de corda e 30 pessoas para apoio. Primeiramente, o helicóptero ergue o paraquedas de 90 quilos, seguido por uma longa corda atrás dele. A 1.200 metros de altitude, o helicóptero solta o paraquedas e ele infla. No fim da corda, há um equipamento chamado de bala, que deve cair em um funil grande no fim do trenó movido a foguete. Essa estrutura fica com 22 mil quilos, somando isso. E tem essa polia de aço enorme. Isso está fazendo o trabalho de verdade. Para poder responder a toda essa carga, tivemos que colocar mais de 900 mil quilos de concreto no chão. Isso foi fácil. Essas âncoras de concreto que está vendo e que estão parafusadas à estrutura estão enterradas a 5,5 metros no chão. Assim que a bala cai no funil, faz com que o trenó a jato seja disparado, simulando a velocidade supersônica que o paraquedas irá experimentar em Marte. Os foguetes de fora primeiro. Esse é o nosso primeiro estágio para fazer o trenó de 45 mil quilos se mover. E assim que a gente acelerar um pouco mais a velocidade, ligamos os 2 foguetes do meio. Ian e Mike já fizeram o teste uma única vez com um protótipo de paraquedas para testar a mecânica. O paraquedas não sobreviveu, mas ele não precisava. Era somente uma prova de conceito do sistema. Bom, a única coisa que deu errado durante o primeiro teste foi uma falha no paraquedas em uma das costuras. Mas, em matéria de arquitetura, funcionou perfeitamente. De algum jeito, isso deixa a gente nervoso pro próximo teste. Tá quase tudo indo bem demais. Nossas expectativas já são muito grandes. É isso mesmo. Para Ian e Mike, os riscos não poderiam ser maiores. Nossa habilidade de pousar humanos em Marte depende do sucesso deste teste. É uma operação enorme e complexa que custa milhões. Mais uma coisa, não há plano B. Eles têm apenas um paraquedas. Essa noite eu não vou dormir, com certeza. E temos que começar às 3 da manhã. Eu vou ficar na cama pensando nisso, muito nervoso.
Muitas coisas diferentes precisam dar certo. Apesar das temperaturas congelantes e de começar tão cedo, a equipe já corre para estar pronta. A adrenalina tá a 1000. Tenho muitas coisas para pensar, então vou manter tudo na cabeça e pensar nas listas de checagem. O único detalhe que eles não podem planejar é o clima. É imperativo que eles iniciem o teste quando o tempo estiver mais calmo, o que foi previsto para 7 horas da manhã. Se o vento estiver muito forte quando o helicóptero abrir o paraquedas e ele começar a inflar, o vento pode soprar o paraquedas para fora do curso. A nossa habilidade de puxar o paraquedas de volta em direção ao chão vai ser prejudicada e nós não vamos conseguir testar com segurança. Enquanto Ian examina o paraquedas, Mike inspeciona a corda de 1.200 metros presa a ele. A corda passa por toda a extensão do trilho através de algumas polias. Vai passar pelo funil e ser puxada por aqui. Eu tava checando rapidinho algum desgaste ou dano na corda. Eu não tô vendo nada, acho que tá tudo bem. Normalmente eu tô um pouco mais relaxado do que isso. Mas tá chegando perto, então eu tô meio nervoso e também um pouco empolgado. Estrutura, todas as coisas que estamos preparando nesse último ano, tudo se resume a... Esse paraquedas é forte o bastante para resistir às forças aerodinâmicas que existem para poder operar em Marte? Todo mundo espera que ele consiga aguentar. O helicóptero chega na hora certa e sinaliza o início do teste. Pronto pro teste. É agora. É isso. A corda tá subindo. É uma espera agonizante até que o helicóptero atinja 1.200 metros de altitude. Cara, ele tá lá em cima. Tá chegando a hora. 3, 2, 1. Solta. Tá descendo, tá descendo. Abre. Em uma instalação naval para testes, o engenheiro da NASA Ian Clark e sua equipe estão a momentos de saber se nós temos uma tecnologia para pousar humanos em Marte. Será que seu paraquedas é capaz de sobreviver à força exigida para desarmar uma espaçonave grande, movendo-se em velocidades supersônicas? Tá descendo. Tudo certo. Tá inflando. Nossa, inflou bem suavemente. Eu espero que continue lento. Agora, cada segundo conta enquanto o paraquedas luta contra o vento crescente. Se ele for parar muito longe do curso, a bala não cairá no funil e o trenó a jato não será acionado, arruinando o teste. É isso aí, tá chegando o vento aumentou, está uma Nossa, que incrível. A bala está num ângulo bem maluco. Vai, se endireita. Está rápido. Vai lá. Não acredito. Não pode ser. Não acredito. Aborta. Caramba. Que droga. Tentamos. A bala caiu no chão. O que aconteceu? Foi alto demais. Então, ele foi... O vento não podia depois ajudar? de um tempo, o vento não continuou. Para a equipe. Ela leva semanas para reembalar o paraquedas e meses para coordenar o local e o helicóptero. Por isso, não conseguirão tentar novamente por pelo menos um ano. Que pena. A tentativa foi boa. Valeu, obrigado. Do desenvolvimento de tecnologia. Sempre estamos tentando coisas novas, criando soluções novas. Às vezes funcionam, às vezes não. Mas temos que aprender com isso. Se a gente quiser mesmo avançar e chegar à tecnologia de ponta, então temos que passar por obstáculos como este e aprender com eles e seguir em frente. A imprevisibilidade do clima na Terra não é nada comparada ao que vamos enfrentar em Marte. Mesmo que os astronautas sobrevivam ao pouso, serão recebidos por um ambiente altamente hostil. A temperatura média gira em torno de menos 60 graus Celsius. A atmosfera, composta em maior parte pelo irrespirável dióxido de carbono, é 100 vezes mais rarefeita que a da Terra. Fluidos corporais expostos como saliva e lágrimas evaporariam. Nenhum astronauta pode passar um momento sequer exposto sem um traje espacial. Mas realizar o trabalho de construir uma colônia em Marte requer um traje espacial que não anule a destreza humana.
Como está se sentindo? Olha, é muito bom. E o conforto? Eu tô achando que a mobilidade no quadril é muito boa. Tá um pouco apertado nos ombros, sabe? A engenheira aeroespacial e professora do MIT, Dava Newman, e sua equipe de alunos estão desenvolvendo um traje espacial revolucionário chamado de Biosuit. Quer abrir? Eu ainda nem vi. o interior. Os trajes espaciais da era Apollo eram volumosos, tornando até as tarefas mais fáceis difíceis de executar. A baixa gravidade da Lua fez com que o traje de 90 quilos parecesse pesar somente 13,5 kg. Mas a gravidade de Marte, apesar de mais baixa que a da Terra, é tão complacente. A Lua tem 1/6 da nossa gravidade, Marte tem 3/8. Em um ambiente com gravidade de 3/8, precisamos de um traje de um sistema mais leve e eles não são muito móveis. Os atuais trajes espaciais da NASA cercam os astronautas em uma bolsa de ar pressurizado e os forçam a gastar boa parte de sua energia lutando contra suas próprias roupas infladas. Mas Dava está desenvolvendo um traje radicalmente diferente que é colado à pele. O único jeito de manter um astronauta vivo é aplicar a pressão diretamente na pele. Parece uma ideia muito louca. Dá para termoembalar um astronauta? Nós achamos que é tecnicamente possível. E para começar a fazer um traje parecido com o do Homem-Aranha, nós, engenheiros, fizemos as contas. As linhas pretas, na verdade, são um exoesqueleto macio. São mais estruturais e não vão esticar. Quando ela se move, isso não estica. Um traje leve e que se adeque ao corpo facilitará a movimentação dos astronautas em Marte. Mas algumas tarefas, como remover rochas para um local de construção, pode exigir um grande esforço físico. Brad Horseshoe está tentando inserir potência muscular diretamente no Biosuit. Ele está usando um material avançado conhecido como liga de memória de forma. É uma mola de liga de memória de forma. É um metal composto com uma parte de níquel e outra de titânio. E tem uma característica única. Podemos ensiná-lo a se lembrar de uma forma específica. E só precisamos esquentar para estimular que ele recupere o formato que nós ensinamos. É o seguinte, nós vamos ligar o elemento de carga e vamos ver que tipo de força ele vai produzir. Legal. Talvez dê pra ver, já tá começando a ganhar forma. Uau. Na verdade, tá se contraindo. É uma reação legal, Excelente. Então, o mais legal nisso é que, se a gente pensar no que tá acontecendo, ele tá se contraindo igual a um músculo humano. Então, podemos pegar um desse, ou vários desses, e colocar em paralelo. E, de repente, vamos ter um músculo pra poder trabalhar. Vestir um traje espacial costumava deixar os astronautas mais lentos. Com um conjunto de músculos fortalecendo o Biosuit e a gravidade reduzida de Marte, eles poderão construir um posto avançado extraterrestre mais rápido do que em um ambiente similar à Terra. Se eu precisar ficar nessa posição por muito tempo, ou até mesmo aqui na superfície da Terra, eu me canso. O que a gente seria capaz de fazer é adicionar mais firmeza através dessas linhas, usando o conceito do exoesqueleto macio para conseguir anular uma parte do peso do meu corpo, em vez de usar meus músculos para se flexionar e manterem aqui. E isso acabaria reduzindo a fadiga. Mas trazer tecnologia da Terra não é o suficiente para formar uma civilização duradoura em Marte. Para prosperar lá, precisamos nos transformar, encontrar e utilizar os recursos naturais de Marte. Eu preciso ir checar alguns locais de amostra para o meu trabalho. Então, se precisar me encontrar, já sabe. Só comece a se preocupar se eu não voltar em 20 minutos, tá? Claro? Se Lewis e Clark tivessem tentado atravessar o continente americano, levando junto toda a comida, a água e o ar que eles e seus cavalos iam precisar para uma viagem transcontinental de 3 anos, nunca conseguiriam fazer isso. Eles conseguiram fazer porque usaram os recursos disponíveis no ambiente onde queriam operar. É o que temos que fazer em Marte. Viajar leves e viver da Terra. Aprender a viver em um planeta congelado e desolado é o objetivo deste experimento ousado, com base na natureza remota e selvagem do deserto de Utah. Chegar a Marte e sobreviver em seu ambiente hostil levará nossa tecnologia e a resistência humana ao limite. Quando nós fomos para a Lua, a NASA testou suas habilidades gradualmente. Neil Armstrong e Buzz Aldrin passaram somente algumas horas na Lua. Na missão Apollo 17, os astronautas ficaram por mais de 3 dias. Mas não podemos dar pequenos passos indo até Marte. Nós só teremos um foguete capaz de chegar lá quando a Terra e Marte estiverem favoravelmente alinhados. Assim que uma tripulação pousar, terá que esperar 1 ano e meio até que os planetas se alinhem novamente para a viagem de volta. Não podemos levar comida e água para uma estadia tão grande. Nós precisamos aprender a viver da Terra em um planeta estéril e congelado.
Para descobrir se isso é possível, uma tripulação com 7 cientistas, engenheiros e estudantes de todo o mundo, isolamento em uma base remota em Utah, chamada de Estação de Pesquisa Deserto de Marte. Bom dia, pessoal. Todo mundo tomou café suficiente? Sim. Todo mundo dormiu bem? Eu estava esgotado. Que bom. Susan, como está a avaliação médica de hoje? Está muito boa. Eu acho que escolhi as pessoas que eu quero que venham comigo. Existe uma avaliação da cabeça aos pés que vamos realizar em campo. O desafio é que nós vamos usar um traje espacial. A Mars Society, que eu lidero, tem estações de treino para Marte, uma no Ártico e outra no deserto americano. Enviamos tripulações para lá por vários períodos, geralmente 2 semanas, mas algumas pessoas já ficaram 4 meses. Esperamos fazer uma missão de 1 ano. E incumbimos o pessoal a fazer um programa constante de exploração em campo enquanto está lá, como se estivesse em Marte. Este é o tamanho de um lar docilar por 18 meses. A tripulação come, dorme e trabalha dentro deste apertado habitat de 120 metros quadrados, que conta somente com o mais básico. Nós temos dietas especiais, é tudo comida desidratada, então temos que ser cozinheiros muito criativos, porque é uma missão de 2 semanas. A equipe raciona o uso da água com rigidez. Banho é um luxo raro. A gente realmente viver e agir como se estivesse morando em Marte, para um dia poder construir um modelo para a gente literalmente viver em Marte. Ninguém pode deixar o habitat sem vestir um traje espacial. Pronto. E se alguém ficar doente ou ferido em Marte, não poderá ir para casa para se tratar. Procedimentos médicos complexos teriam que ser guiados por especialistas em terra, com um de 20 minutos. Então, onde eu... Desculpa. Isso aqui é o que nós vamos... O mais importante. Tudo Itazia para entusiastas do espaço. Mas esta simulação tem um propósito vital. Ela está desenvolvendo a tecnologia essencial que precisamos para sobreviver em Marte e extraindo água do que parece um deserto. Marte parece ser muito seco e árido. Mas o fato mais surpreendente é que nós encontramos água. Água, que é a fonte de vida mais importante para os humanos. A engenheira aeronáutica Viba Srivastava está indo coletar amostras do solo do deserto de Utah, que é surpreendentemente compatível ao solo marciano. A composição do solo é um pouco rica em ferro, que é bem similar ao solo da superfície de Marte. Tirando os polos, não há gelo na superfície de Marte. No entanto, há água presa nos minerais do solo. O desafio de Viba é extraí-la. A minha ideia é descobrir se existe alguma fonte de água estável debaixo da camada superior da superfície. Bom, parece que o sol está se pondo. A gente devia juntar tudo agora e voltar logo. Eu concordo. Chega. No habitat, Viba inicia o processo de tentar extrair a água da terra. Eu coletei quase 500 gramas de amostra. Vamos colocar no nosso equipamento para ver quanto de água nosso equipamento consegue extrair. Ela aquece o solo em um recipiente selado. Um soprador de ar direcionará qualquer vapor d'água para um tubo de aço, onde ele irá resfriar e, com sorte, se condensar e formar água líquida. Essa é a quantidade de água que nós coletamos da amostra. É uma boa notícia, porque o experimento funcionou. A água pode ainda não ser potável. Nós precisamos testar, porque pode ser que a água tenha outros minerais ou outros líquidos misturados a ela. O experimento para provar o conceito de Viba mostra que é possível produzir água em Marte. Extrair água do planeta permitirá que os astronautas plantem em estufas, abrindo caminho para uma ocupação humana de longo prazo no planeta vermelho. Necessários para a vida e, portanto, para a civilização tecnológica. Se a gente quiser ir para Marte nessa geração, estabelecer essa primeira base, essa primeira pedra fundamental em Marte, daqui a 500 anos vai existir um novo ramo ou talvez vários novos ramos da civilização humana em Marte. Mas os primeiros colonizadores enfrentarão mais um desafio. E ele é o mais assustador de todos. Sua jornada a Marte pode ser uma viagem somente de ida. A dificuldade de uma missão a Marte é o combustível e os suprimentos que precisamos para voltar.
Bom, para cada quilo de combustível que precisamos para decolar de Marte, nós precisamos de 15, 25, 35 quilos de propelente da Terra só para levar o combustível para Marte para garantir a volta. Este problema está no centro de por que não estamos em Marte hoje. A tecnologia necessária para realizar a viagem de volta ainda está a anos de distância. Fica muito mais fácil se não tivermos que voltar para casa. De repente, a missão fica muito mais realizável, mas aí precisamos de pessoas que estejam prontas para se comprometer a passar o resto de suas vidas em uma pequena cabine fechada, em um ambiente que pode matar em 3 segundos se elas saírem da cabine. Acredite ou não, algumas pessoas estão se inscrevendo para fazer isso. E um empresário afirma que pode chegar lá antes de todo mundo. Existem muitos motivos para eu querer ir para Marte. Nós estamos perto de obter a tecnologia para chegar a Marte e para começar a construir uma colônia lá. Mas os planos da NASA e da SpaceX para humanos em Marte ainda estão a 2 décadas de distância, porque ainda falta uma peça essencial no quebra-cabeça: trazer as pessoas de volta. Buzz Lansdorp, fundador de uma empresa de exploração espacial chamada Mars One, planeja enviar humanos para Marte já em 2024. Seu atalho? Não oferecer o retorno como opção. A Mars One está fazendo uma missão de colonização permanente com a viagem só de ida, porque só a viagem de ida é o que torna isso possível. Buzz reconheceu que a maneira de começar a colonizar Marte em nossa geração seria eliminar as enormes complexidades de uma viagem de retorno para a Terra. Se quisermos que os humanos vão para Marte logo, não existe alternativa para uma missão de colonização permanente, porque é muito complexo fazer uma missão de volta. Mesmo que existisse um foguete pronto para voltar em Marte, acho que eu ainda organizaria uma missão de colonização permanente, porque se estabelecer em Marte realmente é um salto gigantesco para a humanidade. A Mars One está trabalhando com a Lockheed Martin para construir sua nave espacial somente de ida. Mas as empresas têm um desafio ainda maior. Quem seria voluntário para passar o resto da vida em um espaço do tamanho de um trailer em um planeta tóxico? Eu gostaria de ir para Marte, porque isso é um sonho meu desde que eu consigo me lembrar. Eu tenho uma ótima educação, tanto em ciência quanto em engenharia. Porque eu quero ir para Marte? Esse é o meu senso de humor. Eu vou ser, eu prometo para vocês, a mulher mais engraçada de Marte. A não ser que vocês convidem a Ellen DeGeneres. Nesse caso, eu serei a segunda. Gosto muito de fazer danças bobas. Eu jogo vôlei, faço snowboarding, mergulho. Vida longa e próspera. Estamos procurando por pessoas com a psicologia certa. E, claro, precisam ser saudáveis e inteligentes, porque vamos precisar ensinar muitas coisas novas. Buzz planeja levantar fundos para a viagem, vendendo os direitos de grave um reality show em Marte. Ele já recebeu mais de 200 mil inscrições e está no processo de seleção de 24 finalistas. Mead McCormick acabou de ser escolhida como semifinalista. Bom, eu me formei recentemente no Instituto de Artes da Califórnia. E você tem muito contato com a sua família? Tenho sim. Eu acho que eu falo com a minha mãe todo dia, ou quase todo dia, com o meu pai. E eu não tenho irmãos, então só tenho eles. Tá. E como se sentiria se nunca mais visse os dois? Os astronautas da Mars One passarão 10 anos treinando em equipes de 4 pessoas antes de decolar. Depois de alguns anos montando uma base marciana, eles ganharão a companhia de uma segunda tripulação. Nos primeiros anos vai ter muito trabalho em andamento, principalmente nos primeiros meses. Temos que interconectar os módulos, instalar painéis solares, instalar equipamento para estufas. Em Marte, a água é muito limitada e talvez você não tome banho por alguns anos. Vai ter que cultivar sua própria comida e vai gastar muito tempo com isso. É uma coisa de que você tem medo? Não, tudo faz parte da experiência, porque cada 100 metros andados são uma experiência nova, uma nova exploração. Vamos ser as primeiras pessoas e tudo que a gente fizer vai ser novo e emocionante. Muita gente fica surpresa quando fica sabendo que as pessoas se interessaram por essa missão de colonização permanente pela viagem só de ida. Elas se esquecem de que isso aconteceu em toda a história do nosso planeta. Nós começamos em um lugar e nos espalhamos por todo o mundo. Você acha loucura deixar tudo isso para trás? Eu acho uma loucura, mas é como eu disse, eu acho que temos que ser capazes de fazer essas coisas loucas para poder trazer progresso para este mundo. Ao longo do milênio, nós chamamos sonhadores de loucos antes que eles conquistassem seus feitos. Depois, os heróis.
Daqui a 100 anos, eles podem ser os fundadores de uma próspera colônia humana autossuficiente em Marte. Para que os Estados Unidos se estabelecessem, muitas pessoas morreram. E elas sabiam que o risco de morte era muito maior do que se elas ficassem em casa em muitos casos. É uma coisa que esse período da história está sendo levado a fazer. Eu acredito que essa época vai ser lembrada, porque é agora que vamos navegar em outros mundos. Eu acho que vamos, sim. Há grandes riscos e obstáculos tecnológicos, mas nada nos impedirá de ir a Marte. Marte é nosso destino porque nossas maiores conquistas não estão no passado. Estão sempre um passo adiante. Se você vai para Marte para ficar, isso é realmente um passo na nossa evolução. É o próximo salto gigantesco para a humanidade. E vira uma coisa que vai aumentar o que a humanidade realizou nos últimos 50 mil anos. A primeira pessoa a pisar em Marte já vive agora. É seu irmão? Seu primo? É você? Versão brasileira Vox Mundi.